Amém? Então abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 3. Embora o foco seja Êxodo 4, a gente vai começar em Êxodo 3, porque as desculpas começam a ser apresentadas aqui em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículos 10 a 12. O tema da mensagem nessa manhã é livrando-se das desculpas, e que o Senhor abençoe a pregação da sua palavra em nome de Jesus. Quem aqui já deu desculpas? Não porque você cometeu um erro, mas porque havia algum lugar que você foi convidado para estar e de repente você não queria ir. E aí, que bom que de repente o tempo fechou, alguma coisa aconteceu, que você pôde, célula quarta-feira, né? É que você pôde de repente dizer assim, olha, não deu porque estava chovendo. Mas na verdade esse não era o motivo real. Com quem já aconteceu aqui? Deixa eu ver. Vamos lá, crente, confessa seu pecado, o Senhor perdoa. Amém? Eu acredito que já aconteceu com todos nós. E às vezes, irmãos, nós usamos desculpas porque nós não queremos ofender as pessoas que nos convidaram para alguma coisa. Não é verdade? É assim que acontece. A gente não quer ser tão sincero a ponto de machucar a vida das pessoas. Pois bem, e quando nós damos desculpas para Deus? E quando nós apresentamos desculpas para não nos envolvermos com o chamado que o Senhor tem nos feito? Com aquilo que o Senhor tem proposto diante de nós? Eu quero, nessa manhã, junto com você, observar a vida de Moisés, desse homem que foi comissionado pelo Senhor, como vimos na semana passada, e ver quantas desculpas ele deu, e ver como que o Senhor foi destruindo, demolindo cada uma das desculpas que ele colocava. Esse ato de Deus de demolir as desculpas nem sempre acontece em um momento apenas. Às vezes acontece paulatinamente, através dos anos. Nós recebemos um chamado lá atrás, nós sabemos que somos chamados, sabemos que fomos comissionados por Deus para uma tarefa, vamos apresentando desculpas ao longo dos anos, e Deus pacientemente vai trabalhando na nossa vida, derrubando todas essas desculpas que nós colocamos diante dele. Vamos ver lá, Êxodo capítulo 3, versículos 10 a 12. Amém? Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu, eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Nós dizíamos na semana passada que Moisés tinha algumas distorções na sua alma por conta daquilo que ele havia vivido no Egito. Ele nutria um complexo de inferioridade muito grande. No entanto, quando Deus o chama, ele apresenta diante de Deus a primeira desculpa. Quem sou eu? Quem aqui já pensou exatamente dessa forma, quando lhe foi proposta alguma coisa para fazer pelo pastor ou por alguma liderança da igreja? Levanta a mão. Quem sou eu para fazer isso? Eu acho que eu não dou conta de fazer isso. E eu disse também na semana passada, é importante reforçar, que quando nós olhamos para a nossa vida e entendemos que os recursos não estão em nós, que nós, na verdade, somos muito pequenos para a tarefa que é colocada diante de nós, nós estamos exatamente no lugar onde Deus pode usar a nossa vida, porque isso vai fazer de nós pessoas dependentes de Deus, dependentes dos recursos do Senhor, dependentes da capacidade que vem da parte do Senhor. Outras pessoas, ao lidar com as questões da obra de Deus, ou melhor, ao colocar desculpas para não lidar com a obra de Deus, dizem assim, puxa, lidar com pessoas é tão difícil. Lidar com pessoas às vezes é frustrante. E algumas têm medo de rejeição. Abra agora em Êxodo capítulo 4, por favor, a sua Bíblia. Vamos ver que Moisés tem exatamente esse medo. Êxodo capítulo 4. Versículo 1. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Ele tem medo da rejeição dos homens.
Ele tem medo do que os homens podem dizer para ele quando ele se apresentar diante deles em nome de Deus. Os anciãos não vão crer quando eu chegar diante deles. E muitos de nós temos medo também da rejeição dos outros. No entanto, é importante entender que no exercício da obra de Deus, no exercício do ministério, algumas pessoas abraçarão o que temos dito. Outras pessoas rejeitarão a mensagem. Outras pessoas nos rejeitarão. E aí, eu vou ficar olhando para mim, choramingando por causa disso? Não, eu preciso continuar. Amém, queridos? Porque isso faz parte do ministério cristão. Jesus foi o mais rejeitado dentre os homens. O que nos faz pensar que pessoas não nos rejeitarão? Não rejeitarão nossa liderança, não rejeitarão a mensagem que nós pregamos. No entanto, a gente vai ver daqui a pouco que Deus vai demolir as desculpas de Moisés. Desculpa de número 4 de Moisés. Sou pesado de língua. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Vê aí na sua Bíblia, por favor. Pronto? Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Que desculpa é essa? É a desculpa de número? De número 4. Amados, talvez a gente poderia dizer, como Gustavo disse hoje durante o louvor, se nós estivéssemos no lugar de Deus, você falou uma vez, a pessoa deu uma desculpa. Você falou outra vez e ela apresentou uma outra desculpa. Você falou de novo e ela apresenta uma outra desculpa. O que você faria? Abandona, abstrai e finge demência, sai do lugar. Não é assim? Por que nós vamos insistir tanto? No entanto, Moisés tinha um chamado, e a graça de Deus é insistente com ele, para que ele aceite o chamado de Deus. E se não bastasse Deus arrebentar, quebrar com todas as desculpas, no final Moisés ainda diz para Deus o seguinte: Senhor, envia quem o Senhor tiver que enviar, envia outro no meu lugar. E aí a gente percebe uma coisa interessante, no versículos 13 e 14 do capítulo 4, vamos ver aí, por favor. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Em outras palavras, envia outro. É aquela coisa assim: Senhor, eis-me aqui, envia ele ali, né? Não me envia não, envia o outro, manda o outro fazer no meu lugar. Se tiver alguém fazendo no meu lugar, eu estou tranquilo, satisfeito. E isso é uma palavra, irmãos, que com certeza fala com alguns irmãos da nossa igreja, porque eu já ouvi esse tipo de conversa. Nossa, as coisas são tão bem feitas, já está tudo no lugar, as coisas estão acontecendo, não precisa de eu me levantar e me envolver. E na verdade é necessário que todos nós nos envolvamos com o ministério, amém, queridos? Com a pregação do evangelho, com o serviço dentro da igreja, com o serviço ao mundo, todos nós devemos nos envolver. Agora é interessante notar que se Deus trabalha e vai respondendo pacientemente com as desculpas que Moisés apresenta, quando Moisés diz assim: envia outro, olha o que diz o versículo de número 14. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Eu já disse isso aqui na igreja, em outros momentos, pregando a respeito disso, e vou dizer de novo. As nossas limitações não são um problema para Deus. Deus trabalha nelas, Deus nos usa, ainda que nós as tenhamos. Todavia, a nossa indisponibilidade, o nosso desejo de não ir, de não se ofertar ao Senhor em serviço como um servo de Deus, não dizendo para Deus: eis-me aqui, Senhor, conta comigo, isso acende a ira de Deus. Então diga para o seu irmão: Deus fica irado quando a gente está indisponível. Amém? E por que Deus se ira com a nossa indisponibilidade? Em primeiro lugar, porque foi Ele quem nos deu a vida. A tua vida foi Deus quem deu. Logo, Ele pode dispor da tua vida como Ele desejar, porque além de ser o teu Criador, Ele é o teu Redentor. Amém? Então a nossa vida deve ser ofertada ao Senhor. Em segundo lugar, porque Ele sabe exatamente a quem escolhe. Se Ele diz para você ir, Ele sabe o que é que Ele está fazendo. Ele sabe quem Ele está chamando.
E em terceiro lugar, irmãos, a nossa indisponibilidade ofende a Deus, porque é uma recusa a um privilégio. Deus, escute, é digno de todos os nossos dias. Deus é digno de todas as nossas horas. Deus é digno de cada fôlego que nós respiramos, irmãos, e que nos permite continuarmos vivos. E ao entendermos isso, irmãos, as nossas desculpas caem. E a nossa indisponibilidade deveria ser deixada de lado. Nós deveríamos ter aquele espírito que Maria teve, quando o anjo desceu e anunciou que ela conceberia e daria à luz ao Messias. O que Maria disse? Senhor, que tal um outro ventre? Tem tanta mulher melhor do que eu? Se eu poderia escolher uma outra pessoa? Foi isso que Maria fez? Não. Abre lá sua Bíblia em Lucas 1,38, por favor. Seja pronto para obedecer. Sempre pronto. Olha o que Maria vai dizer. Então Maria disse, achou Lucas 1,38? Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que o Senhor falou. Eu estou aqui, Senhor. Não tem problema se eu tinha alguns sonhos diferentes a respeito de família. Não tinha problema se eu sonhava com um príncipe encantado, chegando num cavalo branco. Isso não vai acontecer na minha vida. A minha vida é a tua. O Senhor é digno dos meus dias. Ela entendia que era um privilégio servir ao Senhor. E a nossa ficha precisa cair nesse sentido, irmãos. Amém? Agora, olhando também para esse capítulo 4... a gente vê algumas coisas que todo aquele que é enviado por Deus precisa saber. Em primeiro lugar, já foi dito, mas a gente vai ver de novo. Nossa humanidade não é problema para Deus. Diga isso, nossa humanidade não é problema para Deus. E eu ouvi um pastor, alguns anos atrás, chamado Ziel Machado, falando a respeito disso. Por que a nossa humanidade e as nossas limitações não são problema para Deus, irmãos? Porque 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue por meios naturais edificar a igreja? Você consegue por meios naturais ou habilidades humanas levar alguém à salvação? Ainda que a evangelização seja um trabalho de parceria? Não, não conseguimos. Essa obra é feita pelo Espírito Santo. É Jesus quem vai edificando a sua igreja. E Ele nos chama para fazer parte disso, irmãos. E nos usa nós com nossas limitações, para edificação do seu povo, para a salvação de almas. E a capacidade com a qual nós fazemos esse trabalho vem da parte de Deus. Lembra o que Jesus disse naquela sinagoga? O Espírito do Senhor está sobre mim. Lembra do que os apóstolos receberam antes de saírem pregando o Evangelho para todo lugar? Eles receberam o quê? O poder do Espírito Santo sobre eles. Essa obra é uma obra que é feita pelo Espírito de Deus. Amém? A gente transmite, por exemplo, nessa manhã, você vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Enquanto eu estou falando aqui, nesse microfone, a palavra está entrando pelo teu ouvido, mas o Espírito Santo vai trabalhando no teu coração, para demolir desculpas, para que você se aproxime mais do Senhor. Amados, e isso não vem de homens, o homem apenas fala, usado pelo Senhor. É o Espírito que trabalha no coração, amém, queridos? A gente pode até dizer, o homem fala aos ouvidos, o Espírito é quem fala ao coração. Vamos lá então. Quando alguém é chamado por Deus, é necessário entender que a nossa capacidade vem de Deus. Então, para de dar desculpas. Segundo lugar, a gente precisa entender que o chamado de Deus é apoiado por seus sinais. Quando Moisés diz assim, não, eles não vão acreditar em mim, o Senhor manda ele jogar o bordão que estava na mão dele no chão, está no capítulo 4, o bordão se transforma numa serpente, e o texto diz que Moisés fugia dela, cena patética. Aí Deus fala, estende a mão de novo, ele estende a mão, pega aquilo que era uma cobra, vira um bordão, um cajado de novo. Deus fala para ele, coloca a mão na tua túnica, na tua roupa, e ele coloca, quando tira a mão está leprosa. Coloca de novo, ele coloca, tira a mão, está o quê? Restaurada novamente. Deus fala, se eles não crerem ainda nesses dois, pega a água, joga a água no chão, a água se transforma em sangue.
Eu estou dando sinais de que eu estou com você e de que a mensagem que você prega vem da minha parte, que você é um enviado da minha parte. E, amados, nós precisamos acreditar que o Senhor vai nos seguir com sinais quando nós formos. Abra, por favor, a sua Bíblia em Marcos capítulo 16. Marcos, capítulo 16. É interessante que Atos, capítulo 4, versículo 30, diz que a igreja primitiva orava por sinais. Eles diziam: Senhor, enquanto nós anunciamos a Tua palavra, estende as Tuas mãos e opera. Sinais, prodígios, que confirmam a pregação da palavra. Essa é a forma de Deus agir, esse é o método de Deus. Vamos lá, Marcos 16, 15, e disse-lhes: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será... vamos lá, pode ser boa gente, mas se não crer será... Vamos lá, pode ser um frufruzinho, se não crer será... Amém, vamos lá, estes sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome... Tem crente que corre de demônio. Em meu nome, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre enfermos eles ficarão curados. Olha o que diz o versículo de número 20, segura aí. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Isso era natural. Agora, irmãos, porque há às vezes na nossa mente o entendimento errado disso. Quando somos convidados para orar em um determinado lugar, onde a gente sabe que tem muita treva, a gente vai assim: nossa, vai ser pesado, vai ser difícil, nossa, olha a batalha... vai ser terrível. A gente se esquece que nós somos sal da terra e luz do mundo. Que quando a gente chega, a luz de Deus está chegando junto com a gente. E quando a luz entra na caverna, irmãos, os morcegos vão embora, amém? Os sinais seguirão aos que creem. Nós precisamos elevar a nossa expectativa de que Deus estende o seu braço e opera, amém, queridos? É um natural. Espere sinais. Espere que Deus faça algo. Tem alguém enfermo, coloque a mão sobre a cabeça e ore por essa pessoa. Clame para que o Senhor toque e abençoe a vida dela. Isso é o que Deus espera de nós, atitudes de fé, amém? Sabe por quê? Porque se a gente for incrédulo, não vai ter sinal nenhum, Deus não vai operar, não vai acontecer absolutamente nada. Vai para Marcos capítulo 6, por favor. Às vezes a gente, mas eu não tenho esse dom. Irmãos, é impor as mãos e orar em fé pela vida da pessoa. E às vezes alguns dons não estão em operação na nossa vida porque nós não nos movemos em fé neles. Eu não tenho o dom de curar, não curou para o enfermo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Coloque a mão, Deus abençoa e honra a fé. A gente precisa aprender isso. Marcos capítulo 6, versículos 5 e 6 diz assim: e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Há alguma coisa que Jesus não pode fazer? Há alguma coisa que Jesus não pode fazer? Não. Nós limitamos Deus? Nós temos essa habilidade de limitar Deus? Sim ou não? Podemos limitar a Deus ou não? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas nós limitamos o que recebemos dele. Olha o que diz o texto: e não podia fazer ali muitos sinais. Agora olha o que diz o versículo de número 6. E estava admirado do quê? Da incredulidade deles, porque não houve operações ali, porque eles estavam incrédulos. Então aumente a sua expectativa, para que sinais sigam quando você for em nome de Deus, amém, queridos? Amém? Em terceiro lugar, Deus usa pessoas para abençoar e apoiar aquele a quem Ele chamou. Se você foi chamado por Deus, Deus vai colocar pessoas do seu lado.
e vai abençoar a sua vida com a amizade dessas pessoas, com o companheirismo dessas pessoas. E geralmente essas pessoas podem fazer algo que você não pode fazer. São capazes de fazer algo que você não pode fazer, porque elas são colocadas perto de você para superar as tuas deficiências e as tuas limitações. Quando Moisés diz assim, eu sou pesado de língua, o que Deus fala para ele? Tá bom, eu vou mandar Arão. Mais tarde, se você ler o capítulo de número 4, você vai ver que Arão encontra o irmão depois de 40 anos. Abraça o irmão, e eles conversam acerca das coisas que Deus estava fazendo na vida de Moisés. Deus levanta pessoas para abençoar a nossa vida, amém, queridos? Olha o que diz, versículos 27 e 28 do capítulo 4, vamos lá. Êxodo 4, versículos 27, você está em Marcos, né? Eu vou esperar você chegar lá. Êxodo 4, 27 e 28. Rapaz, eu estou muito feliz com a igreja, irmãos. Depois de um treinamento exaustivo, foi uma bênção, mas foi exaustivo. A gente ainda conseguiu ver 223 crentes no culto da manhã. Ontem você não chegou antes das 10 horas da noite em casa, não é verdade? Das 4h30 até as 10 aqui. Vamos lá, sempre pronto. Vamos lá. Êxodo 4, 27 e 28. O Senhor disse a Arão, vai encontrar-se com Moisés no deserto. E ele foi, e encontrando no monte de Deus o beijou. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o havia enviado, e todos os sinais que lhe havia mandado realizar. Deus levanta alguém para estar junto com Moisés no exercício do seu ministério. Amém, queridos? Número 4, nós que somos chamados, precisamos entender que encontraremos dificuldades no meio do caminho. Tem uma irmã na nossa igreja que ela é líder de célula, ela e o esposo. E a gente acompanha algumas coisas. É cada coisa que o diabo no dia a dia vai lançando para tentar fazer com que a pessoa pare, com que a pessoa desanime. Ontem à noite teve uma notícia nova, e ela estava ali fora, ela falou, não, o diabo não voltou aqui, continuou no curso e foi andando. Amados, isso é lindo. Está entendendo que o maligno levanta mesmo alguns tropeços, às vezes, no dia a dia da nossa vida. Levanta alguns de coração endurecido para nos resistir. Todavia, quem nos chama é o Senhor. O Senhor nunca falou, olha, quando você se levantar para fazer a obra, pode estar certo. Vai ser tudo às mil maravilhas. Não, haverá oposições. Haverá momentos de dificuldade. Haverá momentos como já houve, Deus subir nesse púlpito com o coração arrebentado, quebrado, e dizer para Deus, Deus, é em fraqueza que eu prego nessa manhã, e ainda assim ver Deus usando, abençoando a vida de pessoas. Isso acontece com todos nós. Então, quando a dificuldade se levantar no exercício do ministério, vou usar a frase da Joyce Meyer, continue continuando, continue indo, mantenha a posição, e veja o que o Senhor faz ao te defender, querido. Veja o que Deus é poderoso para fazer ao te defender. Deus diz para Moisés, olha lá, versículo 21, Êxodo 4, versículo 21. O Senhor disse a Moisés, quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão, mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir. Vai ter dificuldade, Moisés. E é a cabeça de alguns que são com a mente um pouco mais treinada na questão teológica, já pensou no endurecimento do coração de Faraó, não é verdade? Foi Deus que endureceu ou foi Faraó que endureceu? Os dois. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, Deus não endureceu o coração de Faraó contra a sua vontade. Ele simplesmente confirmou que Faraó livremente escolheu resistir a Deus. Hendrickson diz o seguinte, Hendricks tem razão ao dizer que o endurecimento humano é seguido pelo endurecimento divino. É como se Deus falasse, vai endurecer, minha graça não vai agir, então fica com o coração duro. Ele encontra dificuldade no exercício do seu ministério, Moisés, com Faraó. À medida que a gente for caminhando o livro de Êxodo, você vai ver. Então há dificuldades a serem enfrentadas no exercício do chamado cristão. Amém, queridos?
Olha, 4 amém é muito pouco. Amém, irmãos? Amém. Agora a pergunta é: quem está disposto a ir? Quem vai? Quem tem ouvido o chamado do Senhor e se levantará para ir? Quinto lugar, quinta coisa que a gente precisa saber: aquele que é chamado por Deus deve cuidar do seu coração. Como assim? É interessante que nesse capítulo 4 tem um episódio que deixa muita gente com a pulga não. Com a pulga atrás da orelha. Fica pensativo. O capítulo 4 vai dizer que Moisés se levanta, Moisés começa a se mover em direção à vontade do Senhor, ele está indo para o Egito, levando mulheres, filhos, de repente eles param numa estalagem. E aí o texto bíblico vai dizer que Deus se torna adversário de Moisés e que Deus queria matar Moisés. Aí você olha para o negócio e fala: não estou entendendo nada. Deus derruba todas as desculpas de Moisés, tem paciência com ele. Moisés chega a dizer: envia outro, e Deus ainda está ali, irado, mas insistindo. A hora que o homem levanta para ir em direção ao Egito, no meio do caminho Deus aparece como adversário dele. O que é que está acontecendo? Vamos ler o texto? Êxodo 4, 29 a 31, por favor. Desculpa, 24 a 26. Êxodo 4, 24 a 26. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés. E lhe disse: sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. A mulher teve que fazer o que o homem não fez. E aí você vai dizer: por que Deus aparece como adversário de Moisés aqui nesse texto? Porque ele tinha deixado de cumprir aquilo que era uma das coisas mais básicas no que diz respeito da aliança de Deus para com o seu povo. Quando em Gênesis 17, Deus institui o rito da circuncisão, falando com Abraão, Deus diz para ele lá em Êxodo 17, todo aquele que não for circuncidado dentre o povo morrerá. Em outras palavras, esse Deus que chama e que é paciente, também é um Deus santo. Mas pastor, o tópico não é que aquele que é chamado deve cuidar do seu coração? Exatamente, porque o fato de eu ser chamado por Deus, não significa que Deus vai aprovar todo e qualquer comportamento meu. Eu preciso obedecer, eu preciso ser o exemplo, eu preciso ser o primeiro a fazer, porque o Senhor me chamou. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui nessa manhã? Amém? E se eu não obedecer, eu vou ter problemas, eu vou ter que encarar aquele que me chamou. Ao que tudo indica, depois desse episódio, a esposa de Moisés, como é que é o nome dela? Zípora. Ela vira e volta para Midian de novo. Porque lá, nos capítulos mais à frente, Jetro vem e traz a mulher junto. Toma, Moisés, que a mulher é tua. Mas Deus precisa trabalhar no nosso coração, irmãos, porque o chamado existe para a glória de quem? Para a glória de Deus. O chamado não existe para a nossa glória. Aliás, em nós deveria sempre ter aquele espírito, irmãos, de que os feitos, aquilo que nós alcançamos e conquistamos para o Senhor, que a gente sempre coloque diante dele todo o mérito, reconhecendo que a graça veio dele, uma vez que esse trabalho não pode ser feito por recursos e forças humanas. E onde se encontrou isso, pastor? Vamos lá, 29 e 31 do capítulo 4. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este foi os sinais diante do povo, e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, o que eles fizeram? Inclinaram-se e adoraram, porque os ministérios e os chamados existem para dar glória ao Senhor. Amém? Agora tem uma coisa. Tem muita gente que diz assim: eu tenho chamado, mas minha mulher não entende. Eu tenho chamado, mas meus pais não entendem. Eu tenho chamado, mas o meu marido não entende. Das duas, uma. Ou você não foi chamado, você foi assoviado, escutou um assovio e achou que era Deus chamando. Ou ainda não é o tempo de você exercer o seu chamado.
é muito importante a bênção de quem está do nosso lado para a gente sair e exercer o chamado. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Como assim, pastor? A gente vê isso no texto. Para quem que Moisés trabalhava, aqueles 40 anos que ele esteve em Midian? Para o sogro. O rebanho era de Jetro, ele estava pastoreando o rebanho. O Senhor o chama, aí ele vai até o sogro e diz o que para o sogro? Me deixa ir para o Egito? Ele não dá muitos detalhes, mas ele pede, ele fala, ele não sai como se não tivesse ninguém na sua vida. E nós precisamos aprender esse tipo de coisa. Eu me lembro de uma história, de um missionário que tinha um chamado para a gente, e o nome dele era Rubens, filho único, mãe viúva, compartilhou do chamado com a mãe. O que você acha que a mãe dele fez? Resistência. A única coisa que eu tenho é esse menino. Menino já era homem, mas para a mãe sempre é menino, não é assim? Veja lá em casa, ai meu bebê, o cavalo tem 15 anos de idade, mas é assim. Resistindo o chamado de Deus para a vida do filho. Um dia, ela dorme. E foi a forma como Deus trabalhou com ela. E de repente ela sonha. Ela vê muita gente caminhando em direção ao abismo, e havia muito fogo no abismo. E as pessoas caíam dentro do abismo, tentavam se agarrar na beirada, e ela gritou no sonho: Deus, tem misericórdia! E aí Deus pergunta, não exatamente com essas palavras, mas pergunta: você se importa? Então me dá o teu Rubens para a obra que eu tenho destinado a ele. Deus vai quebrando, irmãos. Amém? Paulatinamente as resistências, te deixando livre para que você vá e sirva o Senhor. Deixemos de apresentar desculpas. Fica de pé em nome de Jesus.